Bom dia, alunos do sexto ano, bom dia, pais, bom dia, professores. Eu sou a professora Alessandra, nós vamos começar mais uma aula de matemática. Vamos continuar falando sobre os quadriláteros, só que daí agora nós vamos falar sobre paralelismo e perpendicularismo. Palavras difíceis essas, mas o conceito é fácil. E para interagir com vocês hoje no chat, o professor Jonas. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o porta-voz de vocês aqui no chat. Comentar o que vocês estão dizendo, perguntando, né? Sempre que possível, porque são muitos aqui, né? Eles interagem muito, o sexto ano interage muito, então vou tentar sempre colocar o que vocês estão dizendo aqui. Então, faça como ultimamente vocês vêm fazendo. Coloquem no chat apenas coisas pertinentes à aula, como vocês geralmente têm fazendo e está sendo muito bom, viu? Isso é verdade, porque mesmo nos dias que eu não estou aqui, eu acompanho o chat. Né? Às vezes, vocês não sabem que eu estou respondendo perguntas para vocês, mas sou eu, porque a gente faz isso, né, Jonas, de vez em quando? E então, vocês realmente, o que o Jonas falou é verdade, vocês têm participado de uma forma mais direcionada à aula, o que é muito legal. E só que daí eu vou reforçar mais uma coisa. Quando estiver com dúvida, escreva qual é a dúvida. Não entendi. Eu também não entendo e eu acho que o Jonas também não. Entende, Jonas? Fica difícil saber exatamente, né, em qual processo ou qual parte o aluno não entendeu, né? Então, faça bem isso, tome sempre esse cuidado de colocar e, claro, coloque as suas orientações. Se gostou, se não gostou da aula, é sempre importante, né? Isso é verdade, até porque a gente acaba usando depois também para a gente poder reformular, né, Jonas, na verdade. E, inclusive, nossas didáticas e outras coisas. Bom, então, a aula de hoje, vamos ver o que veremos na aula de hoje. Então, para os professores, a habilidade EF 06MA20, que faz parte do estudo dos polígonos, essa é a terceira aula. Então, nós vamos reforçar a classificação, quer dizer, vocês já aprenderam os vértices, então nós vamos trabalhar classificação quanto ao número de vértices, medidas de lados e ângulos, que vocês também já viram um pouco, agora acrescentando a ideia de paralelismo e perpendicularismo entre os nomes. Aí vocês vão falar, Alessandra, para eu falar esses nomes não vai ser fácil. Tem um jeito melhor ou menos difícil, Jonas? Usa como você escreveu, paralela e perpendicular, não é? Ah, é que eu não mostrei ainda para eles, né? Isso ajuda bastante. Uma forma, o que significa, então, o paralelismo? Nós estamos falando de retas paralelas. Dá uma olhada na tela de vocês, um exemplo, né? Quando a gente pensa em código de barras, na verdade, são barras, ele é formado por retas paralelas, são barras, mas paralelas. Então, a definição de retas paralelas são aquelas que não têm um ponto em comum, ou simplesmente elas não se cruzam. Olha o que eu trouxe aqui. Então, o que eu fiz? Essas duas retas, elas são paralelas. Observem que elas estão no mesmo sentido, né? Na Mesma distância, digamos, uma da outra, né? Também, elas têm que manter a mesma distância do começo ao fim. Lembrando que o começo ao fim também é um detalhe, porque elas são infinitas, né? Se a gente não trabalhar com a ideia de segmento. Por que eu falo isso? Se eu continuar puxando ela para cá, ó, lógico que agora eu estou sem régua, vai ficar torto, tá, gente? Se eu continuar puxando, se eu continuar com a ideia para o infinito, foi aquilo que a definição disse. Como elas estão na mesma direção e mantêm o mesmo espaço do começo ao fim, elas nunca vão se cruzar, tá bom? Agora, se eu tiver aqui, opa. O que acontece aqui? Observe essas duas retas. Primeiro ponto, não posso dizer que são paralelas porque elas não estão na mesma direção ou na mesma posição. Segundo ponto, olha lá, se eu continuar a reta, elas se cruzaram. E a definição de reta paralela é que elas não vão se cruzar
em momento algum. Acho que ficou tranquilo, né, Jonas? Sim, tem sempre tomar esse cuidado delas nunca se cruzarem. Acho que essa é talvez a melhor definição para paralelas. Exatamente. E além das paralelas, e aí vem a ideia do perpendicularismo, que são o quê? As nossas retas perpendiculares. Diferente das retas paralelas, as perpendiculares, elas se cruzam em um determinado ponto, mas aí tem uma característica importante. O local aonde elas se cruzam tem que formar um ângulo de 90 graus. Aí eu pergunto, eu trouxe aqui duas retas, certo? Essa parte aqui de baixo. Jonas, eu posso dizer que elas são perpendiculares? A gente está batendo nessa tecla já faz um tempo. Visualmente, ela parece perpendicular. Mas eu acho que eu não posso dizer que ela é perpendicular, que não forma um ângulo exatamente de 90 graus ali. Que ainda falta alguma coisa, né? Exatamente. Só vou poder afirmar que essas retas são perpendiculares se eu também afirmar que eu tenho, e observe que é para os dois lados, ângulos de 90 graus. Se eu não colocar o símbolo, quem me garante que a minha régua não deu uma escapadinha para o lado e o que era perpendicular já deixou de ser perpendicular? Então, retomando, paralelas. Elas estão na mesma posição, não precisa necessariamente ser essa posição, elas podem estar aqui, elas podem estar aqui. Todas essas são paralelas, correto? Só que elas não podem se cruzar. Perpendiculares, elas se cruzam em um ponto, e esse ponto tem que formar, né, onde tem o cruzamento, tem que formar um ângulo de 90 graus. Acho que ficou tranquilo, né, Jonas? Sim, tranquilo. Aí eu acredito que para os alunos, para vocês verem, sempre que é uma definição de como as retas se comportam uma em relação à outra, né? Exatamente. E como eu sei que daí a gente vai juntar a ideia dos quadriláteros com a ideia de como os lados, no nosso caso, eles se comportam. Mas antes, vamos ver se vocês lembram ou identificam só de olhar quais são os quadriláteros que tem numa determinada figura. Eu não quero saber se são paralelos, eu não quero saber nada disso. Olha a atividade de vocês, que na verdade não é bem uma atividade, mas a gente vai conversar sobre isso. Então, na parede de um museu foi construído um mosaico e ele é formado por quadriláteros. Para quem está com o caderno do aluno, está no caderno do aluno no volume 2, fazendo uma correção, que na tela aparece como volume 1, mas é volume 2, na página 74. O que eu quero que vocês façam? Que vocês identifiquem quais são, ou quais foram os quadriláteros utilizados. É quadrado? Quais são as figuras geométricas que foram utilizadas para compor esse mosaico? 2 minutinhos acho que dá, né, Jonas? Ah, acredito que sim. Acho que eles já viram muito algumas figuras ali e conseguem identificar até mais fácil. Exatamente. Vamos então identificar, gente? 2 minutinhos para vocês.
Retornamos aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Ale, eles colocaram mais ou menos assim. A maioria colocou quadrado. Acredito que a grande maioria tem identificado a questão do quadrado. Alguns alunos contaram a quantidade de figuras. São 13 figuras aí que contém o Diego Ferri colocou isso, né? Outros também. A Jéssica colocou assim como resposta: quadrado, retângulo, losango e trapézio. O Júlio colocou também quadrado, retângulo, triângulo e colocou um círculo. Então, foram algumas que eles identificaram. Muitos colocaram a questão do quadrado, né? Alguns identificaram o losango também, que é importante ali, né? Uma das figuras geométricas importantes ali. Foi mais ou menos essas respostas. Muito bem, porque daí alguns realmente acertaram a resposta da questão. Dá uma olhadinha até por conta do print, olha a resposta. Então, nós temos, no mosaico, realmente nós temos os quadrados, que estão ali nas pontas. Nós temos retângulos, que estão mais próximos do meio. Nós temos losango e nós temos trapézios. E realmente são 13 figuras, mas a ideia não era contar quantas figuras compõem o mosaico. E esse mosaico ele ainda tem uma ideia ali, que é interessante, mas eu acho que eles vão ainda ver isso, que é a ideia da simetria. Ah, boa, isso eles vão ver um pouquinho mais para frente aí a questão da simetria, verdade. Só para matar a curiosidade, mas vocês vão aprender isso. Simetria é quando a gente divide um objeto ao meio, ou no caso, o mosaico, se a gente dividir ele exatamente ao meio, vocês podem ver que o que está de um lado e o que está do outro é exatamente igual, tem as mesmas figuras, do mesmo tamanho, na mesma posição. A única coisa que muda é a cor. Como se colocasse um espelho exatamente no meio, né? Exatamente. É só pensar mais ou menos na ideia da borboleta, né? A asinha da borboleta, que às vezes não é tão simétrica, mas é só para vocês terem uma ideia. O que acontece com essas figuras? Elas têm algumas particularidades, inclusive em relação aos lados. Por exemplo, se a gente pegar quadriláteros, né? Então, supondo que aqui eu tenho um quadrado, porque ele não é bem um quadrado. Se eu pensar na ideia do retângulo, o que acontece, por exemplo, com essas figuras? Olha aqui no quadrado. Lembrando a ideia de paralelas, né? Retas paralelas. Esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de A, ele é paralelo a esse lado AB. B. Por quê? Se eu esticar esses dois lados, eles nunca vão se encontrar. Do mesmo jeito, vou chamar esse lado aqui de C e esse lado aqui de D. Eles também são paralelos. Então, o quadrado, o retângulo, eles são formados, cada um, por dois pares de retas ou de lados paralelos. Aqui a gente também tem paralelos. Lógico que está torto pra caramba aqui, né? Mas a gente faz de conta. Mesmo, ó, com Mas tem que fazer muito de conta, né? Nossa, gente, vocês perceberam, depois vocês dão risada, vocês não sabem o que eu sofro com o Jonas aqui. Semana passada ele falou que o meu círculo parecia um feijão. E hoje ele está bagunçando com o meu desenho, tá bom? Vocês não sabem o que eu sofro com esse Jonas às terças-feiras. Tem que dar uma forçada monstra aí, mas beleza. Não mais do que o feijão, mas vamos continuar. Mesmo elas sendo inclinadas, elas também são paralelas, por conta das suas posições. A posição é a mesma, e se eu puxar as duas, elas jamais irão se encontrar. Vamos ver se vocês compreenderam um pouquinho essa ideia.
Olha a atividade que está lá no caderno de vocês, na página 75. Lembrando que é volume 2, parte 1. Nós temos aí 4 figuras, 4 quadriláteros. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão analisar esses quadriláteros e identificar para mim quais não têm lados paralelos. Quais deles nenhum lado é paralelo com nenhum lado? Essa é a letra A. E aí vocês vão colocar pelo número. É o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 1 e o 4? Não sei. Vocês vão analisar. Na letra B, quais ou qual tem apenas um par de lados paralelos? E vai colocar o número. O C, qual ou quais tem 2 pares de lados paralelos? Observem que não precisa de conta para isso, né, Jonas? É só uma questão de observação mesmo. Isso mesmo, né? E tomem cuidado para colocar na resposta A, qual que é a resposta, 1, 2, 3 ou 4, né? Na B, 1, 2, 3 ou 4, e na C, 1, 2, 3 ou 4. Principalmente para eu poder identificar aqui, né, Ale? Identificar mais fácil. Exatamente, vai ficar bem mais tranquilo para a gente poder fazer essa correção. E a ideia é que vocês respondam a A, a B e a C, nesse caso, porque a gente realmente precisa saber se vocês entenderam essa ideia da observação dos lados dos quadriláteros. Como são 3 perguntas, eles estão começando agora com essa ideia de paralelismo e perpendicularismo, uns 3 minutinhos, eu acho. Pode ser, acredito que sim, 1 minuto para cada questão. Eu acho que dá, né? Gente, 3 minutinhos para vocês. Não esqueçam de identificar A, o número, B, o número ou os números, C, o número ou os números, tá bom? 3 minutinhos.
retornamos aqui. Muitas respostas, eu não vou conseguir ler todas nunca aqui, né? Mas as respostas foram bem divididas na quantidade, na relação dos números. Então, por exemplo, Kailane, se eu não me engano, colocou assim: A1, B3, C2. O Kelvin colocou A3, o B2 e o C2 também. O Guilherme colocou na primeira, na A, 1, 3, 4. Na B, apenas o 2. Na C, o 3 e o 4. A Raíssa colocou assim: o A como o 4, o B como o 3 e o C, 3 e o 2. Então foi bem assim, olha, inumeramente dividido os termos. Basicamente, eu não sei se teve unanimidade em algumas. Juan colocou 1 e 4 para A, na B 2 e na C 2 e 3. Então, assim, ficou muito dividido do que é cada uma delas, tá, Ale? Ficou muito dividido. Ao mesmo tempo que é bom, não é tão bom ter essa divisão. Só que, por um outro lado, considerando que tiveram várias respostas e não consegui perceber se teve unanimidade ou não, também é legal, porque a gente identifica a interação e a participação de vocês. Eu vi algumas perguntas no chat que eu não vou lembrar de quem eram. Eu vou tentar também aqui na correção do exercício meio que explicar isso. Agradecer o professor Ricardo, que ele disse que está sempre assistindo às aulas com seus alunos. Muito obrigada, professor. E aos alunos do 6º ano da Escola Riolando Cano, lá de Diadema, porque eles me cobraram que eu nunca, né, falei deles aqui. Vamos observar as figuras. E agora o Jonas não vai nem poder brigar comigo, porque agora elas estão bem mais bonitinhas do que estavam e parecidas com o exercício. E não o Jonas está fazendo careta, gente, eu não vou deixar ele falar. Então, assim, qual que era a primeira pergunta? Quais, dos quadriláteros desenhados, quais não têm lados paralelos? Que é uma pergunta que alguém fez no chat. O que são lados não paralelos? Lados não paralelos são lados que não estão na mesma posição e na mesma distância. Por exemplo, se eu olhar aqui, na primeira figura, eu tenho, e aí já vai ajudar a responder as demais. Observe esse lado e esse lado. Mesmo que eles tenham tamanhos diferentes, que é a característica do trapézio, que um lado tem que ser maior do que o outro, mas lembrando que o lado não interfere, o tamanho, a medida do lado, não interfere na questão se eles são paralelos ou não. Eles estão exatamente na mesma posição, os dois estão na horizontal, e exatamente na mesma distância. Então, eu vou falar que esses dois lados, eles são, sim, paralelos. Mas observa aqui, ó. Esse lado aqui, ele está na vertical. Já esse daqui, vou até colocar aqui, ó, 3 barrinhas e uma só. Esse daqui, ele está na diagonal. Então, eu não posso dizer que esses dois lados aqui são paralelos, porque eles estão em posições diferentes. Um está na vertical e o outro está na diagonal. Então, se a gente for pensar nisso, olhando de novo lá nas figuras, né, que estão mais bonitinhas para vocês, qual dessas figuras, só tem uma figura que não tem lados paralelos? É a figura 4, que é essa que eu tentei reproduzir aqui, que está aí na tela de vocês. Eles, embora no meu aqui pareça, esse lado não é paralelo com esse, mas na minha figura eu sei que está aparecendo, só que na original tem a inclinação correta. Olha lá. Olha como está diferente esses dois lados. Do mesmo jeito que os outros dois também não estão na mesma posição. Então, na letra A, a única figura que não tem os lados paralelos é a 4.
A B, aqui tem só um par de lados paralelos. Na verdade, eu até já respondi explicando. A única figura que tem só um lado, um par de lados paralelos, é a primeira. Que eu até expliquei para vocês. Ó. Esses dois estão na mesma posição e na mesma distância. Aqui eles não estão na mesma posição. Nesse do trapézio também é fácil identificar, né, Ale? Se nós prolongássemos as retas, né? Se nós colocasse não, a da vertical e a da diagonal, se em algum momento prolongasse lá para cima, elas iam se encontrar, né? Sim, se por continua, isso que ó a direção. Elas iam se encontrar, por isso que ela também não é paralela, né? Exatamente, ó, para vocês que o Jonas falou, se eu continuar esticando, ó, em algum momento lá onde eu não tenho mais espaço, elas vão se cruzar. Então, elas perdem a ideia das paralelas. Aí vocês vão perguntar, que alguns podem perguntar, né? Bom, a 2 a gente já sabe que entra na letra C, porque ela tem, como eu falei anteriormente, 2 pares de lados paralelos, na mesma posição e mantendo a mesma distância. E eu tenho quase certeza que alguns ficaram com dúvida por conta do losango, Jonas. O losango, ele tem dúvida mesmo, dá dúvida, mas acredito que com a malha, né, aquele quadriculado, dá para identificar até mais fácil, né? Sim, até porque, realmente, se a gente olhar novamente a malha, observem que cada lado do losango, que é a figura 3, cruza por 2 quadrados da nossa malha, correto? E que nós temos, pensando sempre, né, olhando de dois em dois lados, eles estão também na mesma posição. E eles têm exatamente a mesma distância. Por quê? Porque, nesse caso, pensando lá na malha, eles estão na mesma medida, pensando na ideia do losango. Que é essa ideia aqui. O que eu vou olhar? Esse lado, por exemplo, ele é paralelo com esse lado aqui de baixo. Esse daqui, ele é paralelo com este daqui. Então, ele tem 2 pares de lados paralelos, assim como aconteceu no nosso retângulo. Então, para vocês poderem também fazer o print dessa resposta que eu acabei de explicar aqui, reforçando. Letra A, apenas o quadrilátero 4, não tem nenhum lado paralelo. B, apenas o quadrilátero 1, tem um par de lados paralelos. E a C, os quadriláteros 2 e 3 têm 2 pares de lados paralelos. Você acha que deu para compreender, Jonas? Acredito que sim, né? Sempre tomar esse cuidado. Eu gosto sempre de falar, Lê, da seguinte forma, né? Se tem paralela, beleza. Se você identificou, é paralela. O que não é paralela, beleza. Todo o resto não é paralela, né? Então, por exemplo, que nem no trapézio, você identificou um lado paralelo. Os outros dois, com certeza, não são, né? Então, cada figura, por isso que tem um nome específico, né? Para cada figura plana, né, ou uma classificação. Exatamente. E como o Osmar e o Jonas também já comentaram em aulas anteriores, essas classificações estão relacionadas aos lados, ângulos e vértices. A gente está acrescentando o quê? Que a posição dos lados, né, em relação um ao outro, também implicam na classificação da figura. E essa já foi uma dica para a próxima atividade, classificação da figura pelas suas características. Olha a atividade 2. A atividade 2, ela está na página também 75 do caderno do aluno, volume 2, parte 1. Os quadriláteros a seguir foram organizados segundo um critério. Descubra qual foi esse critério. No caso, ele pede para escrever um pequeno texto explicando a organização. A gente vai precisar facilitar, né, por conta do chat, esse processo. Então, P de paralelogramo, T de trapézio e O, né? O? Sim, utiliza de o outros quadriláteros. Então, o P, qual é a característica que essas figuras que estão aí têm em comum? O T,
quais as características em comum, e o O, quais as características em comum. Eu acho que... vou dar mais 2, 3? 2 minutos? 2 ou 3? Pode ser 3. 3. 3 minutinhos para vocês. Só toma cuidado que esse exercício aí, nós estamos falando, uma dica que eu acho que é importante aí, é a questão das paralelas. Então, pensa no número de paralelas para poder dar a definição, tá? Acho que essa é a dica crucial aí, Gente, né? essa dica do Jonas foi quase uma resposta, tá bom? É uma outra dica agora. A dica dele foi quase uma resposta. 3 minutinhos para vocês. Retornamos aqui, né? Uma das respostas me chamou a atenção aqui, ó, Brenda Alves. Brenda, nós notamos você. Desculpa a todos aí, mas são muitas respostas. Desculpa mesmo. Nós estamos com 35 mil alunos aqui só no chat, então é difícil. Imagina se eu falasse o nome de todo mundo aqui, eu ia ter que estragar a aula de inglês, né? E não ia ter que tirar a aula para poder falar o nome de todos aqui. O que não ia dar muito certo, não. Então, continuando aqui, ó, muitas respostas, e as respostas, algumas muito interessantes. A Beatriz colocou o seguinte, para a primeira, né? Colocou que todos os lados são paralelos. A segunda, que apenas um dos lados tem que ser paralelo. E na última, nenhum dos lados são paralelos. Colocou essa como resposta. O Agostina, se eu não me engano, colocou que a forma que eles têm que executar, né, o formato deles, tem que ser paralelos apenas na primeira e na segunda. O Luiz colocou também assim, ó, P,
que é o paralelismo, né? Todos têm paralelas ali no caso, todas as figuras, né? Então, basicamente foram bem divididos nesse aspecto e identificando as paralelas ali. Isso é muito legal, porque isso indica que vocês entenderam a ideia de paralelismo, dos lados paralelos. A gente só tem que tomar cuidado numa palavrinha quando a gente faz essa identificação pelas características, que, por exemplo, a Maria Luísa usou. Na primeira, quadriláteros com 2 pares de lados paralelos. Tá? Então, é a ideia dos pares de lados. Então, se vocês olharem novamente a atividade, os paralelogramos, eles têm cada um 2 pares de lados paralelos, trapézios, 1 par de lados paralelos, e os outros quadriláteros não apresentam nenhum par de lados paralelos, que era essa exatamente a ideia, que se vocês quiserem fazer o print, está aí na tela para vocês. Essa eu acho que foi tranquila, né, Jonas? Acredito que sim. Sempre olhando que nem eles estão vendo a resposta ali, né? Então, o paralelogramo tem que ter 2 pares. Como, no caso aí, é um quadrilátero que tem 4 lados. Então, todas, né, olhando os 2 lados, vão ser paralelos. O trapézio, que é a figura que só tem apenas um par, né, na classificação. E o outro que é um desenho aleatório, né? O cara faz lá um desenho aleatório e fala que não tem nada paralelo. Exatamente. E embora não vai dar tempo da gente dar um tempo para eles para a última atividade, eu acho que é legal pelo menos a gente comentar o que seria a última atividade para vocês. Gente, ela também está lá no caderno do aluno, na página 75. E qual que era a ideia dessa atividade? Tem um polígono, tem as medidas dos lados, apenas alterando o ângulo. Eu não vou ter um ângulo de 90 graus, que é aquela ideia do retângulo, mas a gente vai ter o 75. Qual que seria a pergunta aqui? Qual será, se a gente mudar, na verdade, acho que até já dei a resposta, acho que 30 segundos eles matam isso, mas eu não vou fazer isso não por causa do nosso tempo. Se eu mudar a posição dessas 2 laterais, a da direita e a da esquerda, colocando num ângulo de 90 graus ao invés de 75, e pode manter a tela que eu vou colocar agora, ele deixa de ser a ideia do paralelogramo e ele vai para a representação do retângulo, embora esteja faltando ali a indicação de que eles têm 4 ângulos de 90 graus, correto? Sim, só muda a figura, né? Mas ainda continua nas paralelas. Exatamente. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, as interações. Estou muito feliz. Para mim, é até a próxima aula. Jonas, muito obrigada. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Continue os estudos e pergunte, claro, sempre para o seu professor. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet